A mensagem que Deus nos deu para hoje à noite é um contraste com aquilo que o pastor Marcos apresentou no sermão ontem pela manhã. Aquela mensagem de Josué 8, nós vimos o povo de Deus derrotado numa guerra que deveria vencer. Mas hoje nós temos esse mesmo povo numa situação bem diferente. E nós iremos para 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Eu vou dar um pouco de background sobre os eventos anteriores. É que ao invés de uma derrota, o exército de Judá, do povo de Deus, tinha tido uma grande vitória numa batalha contra as tropas da Etiópia. Um exército de 1 milhão contra 580 mil. Então, numericamente, podemos imaginar que o resultado seria triste, seria bem negativo. Mas com Deus no meio, o resultado pode mudar. Como a gente pode ver em vários outros lugares também do Antigo Testamento. Então era exatamente isso, que o povo, ao invés de estar naquela tristeza, aquele desânimo, estava num momento de euforia. Mas nós precisamos reconhecer que tanto na tristeza como na euforia, precisamos igualmente de Deus. E certamente pode haver um certo perigo aí de alguém pensar, não, está tudo bem, então quase não precisamos dele. Mas esse é um erro muito triste. Vejamos então a partir do versículo 1 de 2 Crônicas 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa, o nome do rei. E lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, a outra tribo que estava cooperando com Judá naquela época, inclusive que tinha fornecido uma parte do exército. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. É uma fórmula simples, mas uma fórmula que nós devemos estar vivendo constantemente e certamente uma fórmula que devemos aplicar este ano de 2019, o ano que está entrando. Se nós estivermos buscando a Deus, nós vamos achá-lo. Mas muita gente não dá importância a isso, não age nessa maneira e depois fica lamentando, porque Deus se esqueceu de mim e tal. Não, mas quem foi que se separou, se afastou dele primeiro? Foi você. E isso está explicado aqui de uma maneira bem simples. Deixando, será deixado. Aproximando-se dele também, ele fará essa aproximação de você. Versículo 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Um comentário sobre a situação espiritual do povo de Deus. Não estava recebendo o ministério espiritual necessário. Mesmo assim, Deus mandou este profeta para haver uma renovação, um reencontro
E nós temos essas vantagens, essas oportunidades em nossas vidas, pode ser por meio de uma pregação aqui na igreja, de uma palavra de testemunho que alguém dá, outra maneira em que Deus opera. De novo eu digo, é simples, mas nós precisamos deixar que assim aconteça. Versículo 4. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Que maravilha! Israel tinha andado anos e anos, e a gente pode ver, por exemplo, no livro dos Juízes, que mostra Israel numa verdadeira montanha russa. Deus manda um juiz e tudo bem. Mas depois de algum tempo, como é dito naquele livro, cada homem fazia o que achava bem nos seus olhos e aí foi para água abaixo. Então Israel tinha passado essa fase mencionada aqui no versículo 3, mas por causa da angústia, eles haviam voltado ao Senhor e foi por ele achado. O reencontro, esse mesmo reencontro que pode ser individual, que pode ser aplicado na sua vida, caso você se encontre atualmente, amigo ou amiga, numa certa distância de Deus, sabendo da disposição, prontidão dele para este reencontro. Versículo 5. Naqueles tempos, não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Isso antes daquela grande vitória que nós mencionamos, mas era o padrão da vida. Infelizmente, esse é o padrão que muitas pessoas vivem individualmente também. Não tem paz, talvez seja uma perturbação no casamento, uma perturbação na família de modo geral. Eu acho que uma das coisas mais tristes que a gente ouve nessa época de férias, de Natal, de Ano Novo, e nós temos vários amigos que comentam isso. Eu não vou estar com fulano na minha família, não. Uma rejeição. Pessoas que vivem numa família, mas mesmo assim numa guerra familiar. E no caso aí era realmente uma guerra nacional que perturbava bastante a vida. Versículo 6 conta mais sobre isso, porque nação contra nação e cidade contra cidade, porque naquele tempo também muitas cidades eram como se fossem países. Seria então, por exemplo, Salvador contra... mas não seria justo não. Seria então Simões Filho contra Camaçari. Esse tipo de coisa. Populações mais ou menos iguais, mas guerra naquela base também. E era o meio de viver durante alguns anos. Nação contra nação, cidade contra cidade. Se despedaçavam. Palavra forte. Descrevendo a situação, descrevendo a destruição que eles passavam. Pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Ainda temos o profeta comentando aqui, e são as últimas palavras dele no versículo 7. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos,
porque a vossa obra terá recompensa. E aqui, faltando pouco tempo para a entrada para o ano 2019, seriam palavras mais do que adequadas para nós também, para nós estarmos fortes em Deus, dependendo do poder dEle, dependendo da direção dEle, que recebemos da palavra, que recebemos pela oração também. E é uma maravilha quando nós deixamos Deus operar, até nas coisas mais simples. A mensagem para hoje à noite, por exemplo, eu simplesmente peguei no meio da minha leitura diária. Quando cheguei aqui, disse, opa, já está resolvido, não preciso procurar mais, não. E Deus opera nessa maneira para coisas pequenas e grandes também, evidentemente. Pois nós passamos então para outra fase aqui, a reação do povo. É uma reação que nós também devemos ter como nosso padrão. Versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Israel estava numa situação péssima em termos espirituais. Não era somente aquela distância de Deus, mas era a adoração de outros deuses, de imagens de todo tipo. Mesmo sabendo, entre os 10 mandamentos, que não era nunca para fazer imagens. Mas Israel estava totalmente envolvido nisso. Então, Asa, ouvindo essa profecia, e no seu ofício de rei, mandou fazer uma limpeza espiritual naquela população. É o tipo de limpeza que talvez nós precisemos fazer em nossas vidas também. Certas coisas que estão aí, que são inconvenientes aos olhos de Deus, inapropriadas, erradas, pecaminosas, para não usarmos meias palavras, mas que nós mesmo assim estamos tolerando. Eu vou dar um exemplo só, e me arrisco às pedradas depois. Eu lamento dizer que em vários lares de crentes se assistem novela. Não compreendo. Mas se eu, como pecador, sinto isso, imaginemos quanto nosso Deus deve sentir. É uma dessas coisas para lá de inconveniente, inapropriada e qualquer outro que você queira aplicar. É só um exemplo. Eu não assisto novela, nunca assisti, mas eu tenho também os meus ídolos aí que preciso disciplinar, ou talvez eliminar, quem sabe. Mas houve um segundo passo por parte do rei Asa também. Ele restituiu o altar. Então, ele tratou do lado negativo desses ídolos, mas também trouxe de volta a adoração correta de Deus. E esse altar pode ter a ver com a nossa adoração, o nosso contato com Deus,
a nossa leitura bíblica diária. Nós, pastores, de modo geral, não temos coragem de fazer uma pesquisa, quer dizer, pesquisa de mãos dadas a tal, assim, quantos irmãos leem a Bíblia todo dia? Seria, lamento, chocante, possivelmente. Eu quero estar errado de novo, sinceramente. Ou quanto tempo nós passamos em oração todo dia? É algo só ocasional? É só dominical? Vejamos o exemplo aqui de Asa, que restaurou o altar. Versículo 9. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Eu vejo que uma das bênçãos desta igreja, não só nesse ano, mas certamente nesse ano foi um fator marcante. Incluiu esse tipo de coisa. Pessoas vindas de outras igrejas, não porque nós tenhamos corrido atrás, não porque nós queiramos dizer nossa igreja é melhor, nada disso. Mas nós damos graças a Deus porque pessoas vieram em busca da palavra, que não estavam ouvindo mais, ou talvez nem tivessem ouvido num outro lugar. Eu posso testemunhar disso, pessoalmente. Anos atrás, quando me mudei da minha cidade, Detroit, para a cidade de Seattle, onde mais tarde eu iria conhecer minha querida, mas inicialmente eu fui visitar igrejas pertencentes ao mesmo movimento batista, do qual eu tinha feito parte na minha cidade. Só que eu estranhei. Eu não estava mais ouvindo a palavra como eu tinha ouvido lá. E levou algumas semanas para eu finalmente descobrir a Igreja Batista do Tabernáculo, do qual eu sou membro até hoje. Então eu entendo essa situação. E nós, como pastores e outros, com responsabilidade na igreja, certamente vamos zelar sempre por esta mesma fidelidade à palavra de Deus. E temos esse belo exemplo aqui, daquele povo que tinha vindo exatamente por esse motivo, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. 10. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, ao despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Nós não temos mais necessidade de oferecer animais. Jesus fez a oferta final, completa, com sua morte na cruz. Mas pode ser que haja outro sacrifício que precisamos oferecer a Deus. O sacrifício dessas coisas que já sugerimos. Ou o sacrifício do nosso tempo. Um sacrifício, uma mudança das nossas prioridades. Ou até o sacrifício do nosso celular que toca no meio do culto. Estou ouvindo, viu? Mas Deus pode nos orientar nisso. E nós devemos estar dispostos do mesmo jeito que aquele povo, naquele tempo. O versículo-chave é o 12º.
entraram em aliança de buscarem ao Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Eles, espontaneamente, resolveram fazer esta aliança com Deus, este pacto, que não era nada de meio termo, não. Todo o coração, toda a alma. E é uma pena que crentes nas igrejas ficam para cá daquilo. Talvez tomem meio passo. Talvez se ofereçam um pouco. Mas não chegam a esse ponto, não. E aquelas promessas anteriores de buscar Deus e encontrar-se com Ele, certamente aplica aqui. Eu fico pensando, por exemplo, da cantata que foi apresentada pelo coral da igreja há poucos dias, que eu tive prazer de escutar mais uma vez hoje à noite, antes de vir, e ainda vibro cada vez que escuto. Mas o esforço necessário, não estou querendo dizer, nós somos grandes e tal, não era isso não. Mas nós coristas, e a irmã Laís, e as pessoas, os instrumentos e tudo, nós precisávamos fazer certos sacrifícios para que pudéssemos apresentar aquela adoração a Deus naquela maneira. Então, meio termo com Deus não serve. Meio termo de Deus não resolve. E nós temos bastante exemplos na Bíblia de como Deus quer. E seguindo no versículo 13, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher. Chocante isso, sinceramente. A descrença em Deus trazia a pena da morte. Graças a Deus moramos numa outra época, não tem nada disso hoje. A igreja não tem onde executar pessoa descrente, não. Não se assuste, não. Mas eu vejo um certo paralelo aqui, é brando, mas também é um pouco doloroso. Também é chamado disciplina pela igreja. Este é um passo muito doloroso para nós pastores. Eu tinha uma certa experiência quando eu era pastor interino na igreja do CIA, que o vice-presidente da igreja, um dos diáconos, ele conduzia sempre as assembleias da igreja, porque eram meio difíceis e tudo isso, eu pedia esse favor, ele fazia. Mas quando era uma coisa de disciplinar o membro, ele passava para mim, que eu entendi que tudo bem, como pastor, eu tinha essa responsabilidade. Mas é duro. E certamente nós rogamos a Deus que ninguém precise chegar a esse ponto. Porque, afinal de contas, nós, como pastores, estamos aqui para cuidar de vocês. Mas vamos entender que a disciplina pela igreja também não implica perder a salvação. É simplesmente como um pai, a Bíblia usa até esta expressão, esta ilustração, um pai disciplinando um filho. Aquele não deixa de ser filho ou filha. Mas era necessário agir nessa maneira. Versículo 14. Olha a atitude do povo, a seriedade, a dedicação. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com clarins, e com trombetas. Certamente um juramento de adoração a Deus.
um juramento que ele aceitou, um juramento que ele escutou. E continua aquele tema no versículo 15: todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Ora, quando nós encontramos na Bíblia a palavra todo, toda, todos, entendemos que é 50%, certo? Não? Todo o coração, toda a alma é 100%, sem nenhuma reserva. E que meta essa deveria ser para nós para o ano 2019? Que possamos servi-lo com todo o coração, possamos adorá-lo com todo o coração, possamos obedecê-lo com todo o coração, que possamos ter esse contato constante, diário com ele, com gozo, com alegria, sabendo da disposição dele para se encontrar com a gente. E a última frase é uma frase que se aplica muito bem a essa fórmula dada antes. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Quem é que não deseja isso? Quem é que não gostaria de ter esse ano novo vivido nessa maneira? Uma paz vinda de Deus. Que aprendamos do povo de Israel, desse trecho da palavra, e que apliquemos essas realidades em nossas vidas. Pensando sempre nessa realidade, que Deus está pronto para se encontrar a gente, quando estivermos prontos para buscá-lo. Amém. Querido Pai, damos-te graças pela tua atuação nas vidas do teu povo. Damos-te graças por aquele rei Asa, uma exceção entre os reis, muitas vezes malvados, desobedientes, incrédulos mesmo. Mas te damos graças pela tua atuação na vida dele, pela profecia que tu mandaste e pela disposição do povo para te ouvir e te seguir. Pai, te damos muitas graças pelas bênçãos que tu derramaste sobre tua igreja aqui ao longo do ano 2018. Damos-te graças por bênçãos em tanto sentido. Damos-te graças, ó Deus, pelo ministério da palavra. Damos-te graças pelos irmãos que tu trouxeste até aqui. Damos-te graças também pelas vidas novas que tu trouxeste, no sentido de bebês em várias famílias. E, ó Deus, agora, nesses últimos momentos do ano velho, que nós estejamos com a expectativa das tuas bênçãos, mas que seja uma expectativa baseada em nossa aproximação de ti e nossa obediência a ti e a tua palavra. Em nome de Cristo. Amém.